Era Pedra Botelha, uma mulher já alcançada nos anos, com um olho certo e outro como que piscado, que aparecia, vez por outra, a fuçar pelas ruelas da vila. O que dela diziam não era coisa de pouca monta. Que era ela pessoa torpe, por usanças macabras, finórias e malvadas, tanto que permanecia sendo esposa do quase finado e meio defunto Pedro Botelho, a quem a megera, é o que garantiam no arraial, num dia de fúria, transformou no porco que mantinha a míngua e manco de grandes chagas num cercadinho nos fundos de sua casa. Olá, tudo bem com você? Acabamos de ler a descrição de uma personagem chamada Pedra Botelha, do livro Trago na Boca a Memória do Meu Fim, de Ricardo Azevedo. De tirar o fôlego, você não acha? Quanto mistério, e é só o começo. Aliás, o próprio título do livro já nos deixa curiosos. Trago na boca a memória do meu fim, embaraçosa jornada de basbaquices, insolências e lástimas. Sobre o que será que a obra fala? Pois é sobre este livro, escrito por Ricardo Azevedo, que mistura ficção e história com muita originalidade, que vamos conversar. Trago na boca a memória do meu fim é um mergulho no passado aventureiro, injusto e fascinante, vivido pelas primeiras pessoas que chegaram a este território. Os protagonistas deste livro são jovens valentes e um tanto enrolões, que andam aos tropeços em uma desastrosa viagem pelo interior brasileiro. Cercados por senhores da terra que vivem envolvidos em esquemas de corrupção, os protagonistas precisam escapar de diversas maracutaias. E no meio de tanta aventura, conhecem muito do amor e dos caminhos do amadurecimento. Nossos jovens protagonistas caminham por veredas com sonhos de um dia ficarem ricos. É preciso dizer que nestas andanças enfrentam na própria pele o racismo nefasto e desumano existente naquele tempo e que, infelizmente, ainda persiste nos dias atuais. Tal enfrentamento os faz refletir e também a nós, leitores. Antes de continuar conversando sobre o livro, vamos falar um pouco sobre o autor da obra? Ricardo Azevedo é paulista, é formado em comunicação visual, mestre e doutor em letras. Estreou como autor nos anos 80 e hoje tem mais de 100 livros publicados. Inclusive em outros países como Alemanha, Portugal, México, França e Holanda. Trago na Boca a Memória do Meu Fim é o segundo livro escrito por Ricardo Azevedo sobre o período colonial brasileiro. O primeiro, Fragosas Brenhas, do Mataréu, publicado em 2013, ganhou o prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura brasileira. Agora que você já sabe a importância deste autor, vamos dar uma espiada mais de perto no trabalho que ele faz com a linguagem em Trago na Boca a Memória do Meu Fim. Vem comigo! Como vimos lá no começo, a linguagem desta obra é muito especial. Ricardo Azevedo traz para sua narrativa algumas palavras usadas no século XVI. Será que você vai estranhar quando ler? Talvez um pouquinho no início, mas logo se renderá aos recursos linguísticos usados pelo autor. Olha que interessante. A linguagem escolhida para este romance remete aos textos considerados iniciais na literatura brasileira, como os relatos dos primeiros europeus que aqui chegaram, Pero Vaz de Caminha, José de Anchieta, entre outros registros. Bem, já falamos aqui de várias coisas sobre esta obra peculiar, mas ainda não tratamos do gênero a que ela pertence. Esta é uma informação importante para você, leitor e estudante. Vamos então saber um pouquinho mais sobre isso? Trago na Boca a Memória do Meu Fim se encaixa no gênero literário do romance histórico. Uma das mais importantes características do romance histórico é a construção de tramas ficcionais em meio a momentos-chave de certo período historiográfico. Aqui no Brasil, muitos escritores passearam por este gênero, das mais diversas maneiras. Quer um exemplo muito importante para a nossa literatura?
Iracema, romance escrito por José de Alencar em 1865. E sabe o que é ainda mais incrível nesta narrativa construída por Ricardo Azevedo? Veja só, o escritor realizou uma enorme pesquisa para embasar o período histórico em que se passa a trama. Usou e abusou da imaginação para compor a ficção. E como se não bastasse, ainda misturou diversos outros gêneros para montar o romance. Dentro deste livro, você vai encontrar traços de lendas, contos maravilhosos e até anedotas. E você pensa que acabou? Que nada! Os capítulos são curtos, trazendo para as cenas narradas muita ação e emoção. É como se o romance fosse montado por várias aventuras. Pode preparar o fôlego. A cada capítulo você vai se deparar com uma nova surpresa. Se você gosta de mistério e fantasia, além de refletir sobre o nosso percurso histórico, vai curtir muito este romance. Espere só para ler as lendas, os causos e as histórias recuperadas por Ricardo Azevedo. Muitas dessas histórias são originárias dos povos que habitavam este território aqui, a que hoje chamamos Brasil. Da primeira à última página do romance, os personagens e suas histórias maravilhosas, assustadoras e cruéis nos fazem refletir sobre a formação da nação em que vivemos hoje. Nos faz viajar para o passado para olhar o presente com olhos novos. Espero que você tenha gostado do nosso mergulho neste maravilhoso romance, escrito por Ricardo Azevedo. Ótima e divertida leitura para você. Até a próxima viagem!